E a Débora Nóbrega preparou uma entrevista especial. Ela é que é a jornalista aqui do programa. Olha só. Pois é, vocês aí de casa já conseguiram adivinhar do que a gente está falando? De sono. Impressionante como todo mundo gosta de dormir, mas dificilmente consegue fazer o tempo suficiente de sono, né? Todo mundo gosta, mas se você perguntar, tenho certeza que vai dizer que não anda dormindo o suficiente. E olha, os problemas que isso podem trazer vai muito além do cansaço, viu? Para explicar tudo isso para a gente hoje, eu estou recebendo o Dr. Gleison Guimarães, que é pneumologista e médico do sono. Então, ele vai explicar para a gente o que pode acontecer. Doutora, a primeira pergunta é a mais básica, né? O que acontece com o nosso corpo quando a gente não dorme direito, quando a gente não dorme o suficiente? O sono é extremamente importante para a homeostase do nosso organismo, ou seja, para o nosso equilíbrio, né? Então, emocional, físico. Então, a gente precisa do sono porque ele é um dos grandes pilares da saúde. Quando a gente começa a não ter um sono adequado, e aí a gente fala de qualidade e quantidade, a gente pode ter uma série de questões que vão se tornar muito mais incômodas, principalmente com relação à questão do sono não reparador. Então a gente vai ter, ou pode apresentar, mais sono de dia, cansaço, irritabilidade, mau humor, menos capacidade de tomar decisões, pode também ter um pouco mais de chance de se tornar mais ansioso, mais preocupado, mais até com risco maior de depressão, sem falar das questões já muito comprovadas com relação à privação crônica do sono, as pessoas que dormem pouco por muito tempo, elas acabam tendo mais risco de hipertensão arterial, de diabetes e de obesidade. Então, o que a gente reconhece é que a falta de sono vai gerar uma série de consequências, principalmente se isso for feito de forma regular, se isso não for controlado assim que o problema acontece, né, e a questão do sono se perpetua na vida de cada um de nós. E são sintomas aí que o senhor comentou, até graves, né? Por exemplo, essa irritabilidade, essa ansiedade, a dificuldade de coordenar os pensamentos pode atrapalhar a pessoa até no desempenho profissional, por exemplo, né? Ela pode estar com dificuldades, achando que é causado por algum outro problema, e às vezes é a privação do sono, né, que está causando tudo isso. E as pessoas não reconhecem muitas vezes isso, porque a gente já entrou num looping de dormir pouco, que às vezes a pessoa acha que dormir 5, 6 horas é o bastante, e na verdade, para a imensa esmagadora maioria, não é o bastante. A gente precisa reconhecer esses sinais de uma vida não tão produtiva, de uma vida não tão aplicada, né, e de uma vida não tão de tão qualidade, porque o sono ele vai impactar diretamente na qualidade da nossa vida. Então, da nossa produtividade, dos nossos resultados. Então, se sentir mais cansado, mais desanimado, com menos interesse pelas coisas, inclusive pelas coisas que nos dão prazer, é uma consequência direta de um sono ruim. E o sono ruim, ele não está ligado só à quantidade de horas, né? Ele precisa ser um sono de qualidade. Como que seria esse sono de qualidade, um sono reparador? Perfeito, a gente precisa ter sono reparador. E a análise do sono que a gente precisa fazer não só é de quantidade de horas, que são em torno de 7 a 8 horas para um adulto. Né? Então, as crianças, os bebês dormem mais, né? A gente sabe que os bebês podem dormir de 12 a 15 horas, as crianças um pouco maiores, um pouco menos, 9 horas, o adolescente, 8, 9 horas, o adolescente volta para essa escala de 9, 10 horas, e o adulto em torno de 7 a 8 horas dia. O que a gente consegue entender é que essa dinâmica do sono, ela não é só a quantidade, então ela é também a qualidade. E a qualidade se baseia em pelo menos 3 fatores. O sono precisa ser contínuo, ele precisa ser regular, ou seja, ele tem que ser, a gente precisa manter horários de dormir e de despertar regulares. E ele também precisa ser profundo. Então a gente está falando de continuidade, profundidade e regularidade do sono. São as 3 características clássicas de um sono de qualidade boa. Né? Então, a gente precisa ter atenção para isso, e muitas vezes essa análise ela é um pouco mais difícil somente numa conversa com um médico, com um especialista, por exemplo, sobre o sono. Às vezes a gente precisa ir um pouquinho além e fazer o exame do sono, que é a polissonografia, que a gente faz no laboratório do sono, ou mesmo na casa da pessoa que tem interesse de estudar o sono. Aí esse exame vai
mostrar aí se o sono da pessoa está realmente sendo suficiente para ela, se ele está sendo profundo. É bem individualizado isso, né? Por isso que a pessoa que sente a dificuldade ou até esse cansaço aí, meio que ela acha que é inexplicável, é bom procurar o médico, né? Para saber o que está acontecendo. É sempre importante, porque a sonolência excessiva diurna, ela ocupa um lugar na nossa vida que é incômodo para muitas pessoas. Então, estudar o sono adequadamente, principalmente com quem conhece o assunto, com quem tem hábito, né, de cuidar das pessoas que têm essas queixas, é fundamental. A polissonografia, né, o exame do sono, ele é um exame que faz uma análise de pelo menos 12 parâmetros durante a noite. O que a gente diz é que o exame do sono é um retrato da sua vida, não é o filme. Então a gente precisa entender a dinâmica da sua vida, né? Entender a dinâmica das queixas de cada um, mas o retrato, ou seja, a polissonografia, ela já nos dá muita informação com relação à tomada de decisão que a gente vai precisar organizar para que esse indivíduo durma muito melhor. E alguns hábitos que a gente tem, principalmente antes de dormir, porque hoje em dia todo mundo fica ali no celular, né? Fica ali checando rede social, fica olhando. Isso pode atrapalhar também o sono, esses meios eletrônicos, ou até mesmo a televisão, algum hábito que a gente tenha antes de dormir, isso também traz a dificuldade para a gente ter essa noite de sono reparadora? É muito interessante porque a luz, de certa forma, ela é o principal sincronizador que nós temos. Então, o sincronizador, ele justamente obedece ao ritmo luz, escuro, dia e noite. E o ideal é que a gente voltasse lá atrás, quando a gente ainda não tinha luz elétrica, e a gente dormisse ou se preparasse para dormir à medida que o escuro chegasse. O que não acontece hoje. O que a gente está vendo é uma rotina 24 horas, com pessoas que ultrapassam os horários regulares de sono, e isso vai gerar impacto a médio e longo prazo em qualquer pessoa. Até mesmo agudamente, ou seja, em uma ou duas noites, o indivíduo já sente impacto de não ter dormido adequadamente na noite anterior. Então, a presença do estímulo luminoso, seja pelos smartphones, ou seja pelo computador no quarto, ou pela televisão no quarto, qualquer estímulo de luz vai interferir negativamente porque ele vai impedir a secreção da melatonina pela nossa glândula pineal. E a melatonina é o grande orquestrador do sono. Então, uma vez, se eu adio a liberação da melatonina, se eu impeço porque eu estou estimulado à luz durante a noite, em que eu deveria estar com o mínimo de exposição à luz a partir do momento que o sol se põe, a gente vai ter impacto sim. Então, impacto na regularidade, impacto no contínuo, ou seja, impacto na quantidade de horas de sono, porque se você ainda tiver um hábito procrastinador do sono, que a gente tem discutido bastante, isso é um tema muito relevante nos últimos 3 anos, com relação a esse hábito que você adota antes de dormir, a gente tem um impacto muito maior com esse estímulo luminoso, principalmente com relação às luzes brancas que emitem essas ondas azuis de luz. Então, a luz azul é uma luz que ainda é mais nociva ainda por conta do estímulo luminoso mais intenso. Na busca aí pela produtividade, as pessoas acabam, na verdade, ficando menos produtivas, né? Elas acham que dormir menos vai adiar o sono, vão conseguir fazer mais coisas e, no final das contas, estão acabando se prejudicando aí até muitas vezes sem saber. Tem algumas dicas, doutor, para quem tem dificuldade para dormir, ou quer ter esse sono reparador, já pelas dicas aí, informações que o senhor passou, já percebeu, fala, nossa, eu não consigo dormir a noite inteira, realmente, ou as 7, 8 horas que eu estou dormindo não estão legais. Tem alguma dica que ele pode fazer para melhorar esse sono? A principal dica é a gente, principalmente, né, a exposição à luz solar de manhã. Então, assim, a gente precisa se regular com o ciclo Sol e Lua, ou seja, com o ciclo sono-vigília, que significa sono no escuro, vigília no dia. Então, primeiro, se expor à luz assim que acordar. Segundo, evitar a exposição à luz mais intensa ao escurecer. Então, eu ainda vou ver alguma coisa até as 20, 21 horas, mas eu preciso me preparar, então eu preciso ficar mais num período num ambiente de penumbra. Além disso, regular seu ciclo, ou seja, ter horários de dormir e acordar mais regulares.
né? Então, mesmo no final de semana, tentar acordar e tentar dormir nos mesmos horários. Isso também tem a ver com a questão da alimentação. Então, é muito importante que, ao acordar, sempre no mesmo horário, a gente tenha uma alimentação adequada, rica em carboidratos, que vão fazer com que o nosso organismo se adapte àquele ciclo regular. Então, essas regras ajudam muito a coordenar o sono, e se você não tem nenhum distúrbio do sono, como apneia do sono e ronco, insônia, movimentos periódicos de pernas e síndrome das pernas inquietas, essas 3 dicas vão te ajudar bastante a dormir de forma mais organizada e mais reparadora. Muito obrigada, viu, doutor, aqui pelos conselhos, né, e informações que eu tenho certeza que vão ajudar muito os nossos telespectadores a regular aí a questão do sono. Obrigado a você. Paulo, aí são dicas de ouro para os nossos telespectadores começarem a adotar daqui para frente. Afinal, dormir não é só uma questão de deitar e descansar, né? É uma questão de saúde também. Eu volto com você aí no estúdio.